Você quer aprender sobre RPG, mas não faz ideia do que é isso aí? Esse é o seu momento. Oiê, eu sou a Paulinha, uma designer, artista e escritora que fala sobre histórias épicas, mágicas ou assustadoras. Esse é um guia muito prático sobre o que é RPG, quais são os termos principais, exemplos de RPG, tipos de RPG, objetos usados no RPG. Vem comigo. RPG é a sigla de Role Playing Game, que significa literalmente jogo de interpretação de personagem, e é um grande resumo do que é o RPG. Você tem um personagem, interpreta ele, narra suas ações e pensamentos, enquanto vive num ambiente específico que o jogo se passa. Tudo começou com o clássico RPG de mesa, ou em inglês TTRPG, Tabletop RPG. E consiste basicamente em reunir um grupo em volta de uma mesa e jogar num sistema ou mundo específico, que tem suas próprias regras, seu próprio convívio, seu próprio modo de funcionar, usando dados, fichas e outros elementos e objetos que a gente vai falar mais pra frente. Mas é agora que você, que afirma nunca ter ouvido falar de RPG na sua vida, pode ter se enganado. Porque eu aposto que boa parte de vocês já ouviu falar, se já não assistiu, uma coisa chamada Caverna do Dragão. Veja o brinquedo Caverna do Dragão! Opa! Que legal! Não tô vendo graça nenhuma! Eu estou gostando. O que está acontecendo? Eu sou o mestre dos magos, seu guia em Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. Mas ué, o que uma animação antiga tem a ver com RPG? Dentre os vários tipos de RPG de mesa, existe o pai de todos, o famosinho, o hypado, o queridíssimo Dungeons and Dragons, ou D&D pros íntimos, que se tornou tão grande que fizeram uma história se passando no mundo de D&D e transformaram numa animação, que veio pro Brasil com o nome Caverna do Dragão. Até rimou. E se você parar pra pensar, é uma animação bem antiga, então tenta mensurar um pouquinho do impacto que D&D tem pra ter sido já adaptado naquela época. É muito doido. D&D tem livros, filmes, séries e tudo mais que você pode imaginar. Mas se talvez você for de alguma geração mais nova que nunca nem ouviu falar de Caverna do Dragão, eu garanto que você conhece Stranger Things. Uma série que se passa nos anos 80, cujos personagens principais jogam D&D. Nomes que a série usa, como Demogorgon, Vecna, Mind Flayer, são todos monstros e criaturas de Dungeons and Dragons. Stranger Things é um grande ódio à cultura dos anos 80, mas especificamente a Dungeons and Dragons também. Os próprios criadores já falaram em várias entrevistas e a cada temporada, quando eles têm esse novo vilão principal, eles vão até o glossário de monstros e criaturas de Dungeons and Dragons e acham alguém no estilo que pareça, para eles conseguirem fazer esse link. Porque as crianças entendem o mundo invertido com as referências que elas têm de D&D. E é por isso que é muito legal começar falando de RPG usando D&D, porque tem muitas referências por aí até hoje. E usando o próprio exemplo de Dungeons and Dragons, eu posso explicar um pouco para vocês por que chama jogo. Porque eu não sei você, mas quando eu escuto a palavra jogo, eu logo penso em vitória, competição ou algo que eu possa vencer. E é justamente isso que costuma acontecer num jogo de RPG. Lá existe uma aventura e os jogadores, o grupo principal, eles vão se reunir para explorar esse mundo e passar por batalhas, desafios e perdas, enquanto enfrentam monstros e criaturas cada vez piores. A ideia é justamente que o jogo vá escalonando, que o jogo vá crescendo, que os personagens principais comecem num nível mais baixo, num nível menor, mais fraco, sem muita força, ou talvez sem magia, dependendo do sistema, claro, e que esses jogadores, conforme essa aventura acontece, eles vão se tornando mais fortes, mais capazes, mais corajosos, até que eles, enfim,
enfim, tenham força, sabedoria e vivência necessária para derrotar o grande inimigo. Outro termo que a gente também vai falar daqui a pouquinho. Mas é por isso que tanta gente se apaixona por RPG. Porque enquanto a história se desenrola, você se apega aos personagens, à história, ao mundo, às coisas que acontecem. É muito imersivo porque não é como ver uma série ou um filme, é como fazer parte de um universo, é como ser um dos personagens ali. E essa parte de interpretação, que é o RP, o roleplay, é justamente mergulhar nesse universo e se tornar parte dele também. Mas não é só de D&D que vive o mundo RPGístico, tá? Existem vários outros sistemas tão complexos, tão grandiosos, tão icônicos quanto. D&D é um RPG de temática medieval, mas existem RPGs de outras temáticas, por exemplo, ficção científica, terror, steampunk, algo vampiresco, algo mais gótico, algo mais pra atualidade ou algo futurista. São quase infinitas possibilidades. Mas vou citar pra vocês alguns famosos que existem. Vampiro a Máscara, O Chamado de Cthulhu, Deadlands, Legend of the Five Rings. E vou citar dois que, gente, não são menos importantes, são incríveis. Mas eu queria falar especificamente que são nossos, são do nosso país. Que é Tormenta 20 e Ordem Paranormal. E como eu falei, esses são apenas os RPGs de mesa. Existe uma gama de outros tipos de RPG, mas um específico que eu queria falar aqui também teve que ser criado eventualmente porque era necessário ampliar as possibilidades de jogar RPG. Nem sempre uma pessoa vai ter quantidade de amigos necessária para reunir em volta da mesa e jogar. Nem sempre alguém vai ter criatividade de mestrar. Nem sempre os seus amigos moram perto de você. Às vezes você conhece e tem contato com alguém do outro lado do mundo, então você nunca pode jogar RPG com essa pessoa. E é claro que o uso da internet possibilita não usar mais uma mesa, você pode jogar RPG por chamada de vídeo, mas eu quero falar especificamente de um tipo chamado MMORPG, que é a sigla para Massive Multiplayer Online Role Playing Game, que significa jogo de interpretação de personagem online em massa. Eu sei, é um nome gigantesco, mas significa basicamente que ao invés de interagir com seus amigos ao redor de uma mesa, agora a mesa é o mundo, agora as possibilidades são infinitas, agora seus amigos podem estar em qualquer lugar e não necessariamente precisam ser seus amigos, você pode jogar com qualquer pessoa de qualquer parte do planeta. Isso abre um leque ainda maior de possibilidades de jogar RPG. E alguns dos MMORPGs mais famosos são World of Warcraft, Ragnarok, Final Fantasy, The Elder Scrolls Online, RuneScape, Guild Wars. E não se assustem pelos nomes em inglês, tá, gente? Tem esses jogos na nossa língua pra gente jogar também. Tem versões traduzidas, dubladas, tá tudo certo. Vocês podem jogar e pesquisar por aí. E é ótimo. Os RPGs existem há tanto tempo que hoje em dia eles alcançam até formatos não tão tradicionais assim, se assemelhando com coisas como videogames. Um grandíssimo e famosíssimo exemplo disso é o LoL, League of Legends, o jogo que inspirou a série Arcane da Netflix. O LoL não é um RPG ou um MMORPG, mas ele tem muitos elementos RPGísticos. E ele tira muita dessa inspiração temática fantasiosa que o próprio RPG traz consigo. E também essa ideia de você ter personagens, eles irem subindo de nível e eles irem evoluindo e tudo mais. Agora vamos falar um pouquinho de alguns termos e nomenclaturas constantemente usados no mundo RPGístico. Eu não vou falar todos, mas eu vou falar alguns bastante importantes. Mas, novamente, não estranhe que tem vários termos em inglês. Sistema é o conjunto de regras e mecânicas que formam um jogo. O D&D que eu citei é um sistema de RPG, já um Vampiro à Máscara é outro sistema de RPG. Cada sistema tem seu próprio jeito de funcionar, jogar e as suas próprias regras. Mundo, onde a história vai se passar.
pode ser desde uma vila isolada até uma cidade fantasma hiper bizarra. Pode ser num local muito específico, como um prédio, ou pode se passar num continente inteiro. Existem mundos e universos disponíveis online também que você pode usar na sua história, ou o mestre pode criar esse mundo ou adaptá-lo usando as temáticas do sistema. Tá, agora é um que tem vários nomes diferentes. Mestre, narrador, DM, que é Dungeon Master, usado por causa do Dungeons and Dragons, que seria o mestre da dungeon, ou para outros jogos é usado também GM, Game Master, né, que é o mestre do jogo. Essa é a pessoa responsável por criar e desenvolver toda a ambientação do jogo, todos os personagens e NPCs secundários que existem, tudo que existe, da direção e o cursar da história. No mundo RPGístico, a gente chama esse narrador de mestre, geralmente, porque é realmente uma pessoa que vai ditar as regras, que vai ditar o caminho. O mestre é o mundo. O mestre é a pessoa aleatória que você pode esbarrar no meio do jogo. O mestre é tanto o grande vilão quanto um membro querido da família do seu personagem. Ou até aquele velhinho sábio que te dá dicas no meio do caminho. Quem já assistiu Caverna do Dragão entendeu a referência. Boa parte do cursar da história e dos acontecimentos são feitos e planejados pelo mestre. Jogador ou player. Se você não for o mestre, você vai ser um jogador. Cada player tem seu próprio personagem, cada player interpreta um dos personagens principais do jogo. E usando esse personagem, você pode narrar suas ações, pode narrar seus pensamentos e tudo que você faz enquanto você está jogando. Outro nome meio grandinho, mas o mais comum e o mais famoso é NPC. NPC é a sigla para Non-Playable Character, que significa personagem não jogável. Inclusive, a sigla de personagem não jogável, PNJ, também pode ser usada. Mas a mais famosinha é NPC mesmo, tá? Mas independente do nome, esses são todos os personagens que não são os jogadores. Então, são os personagens secundários, os personagens de fundo. Eles podem sim ter algum grau de importância para a história, eles podem sim fazer alguma coisa muito relevante, podem ser importantes pro personagem principal que o jogador joga, mas eles todos são interpretados e atuados pelo mestre. Boss ou chefe. É comum nos RPGs que exista um boss para ser combatido a cada nível. O boss seria o inimigo, o rival, o vilão, o antagonista, ou qualquer ameaça que precise ser derrotada. A ideia de boa parte dos jogos é que o boss do nível específico seja difícil de derrotar, mas não impossível, porque a ideia é que eles possibilitem e obriguem o crescimento dos personagens principais. E conforme esses personagens subam de nível, os bosses de cada nível vão se tornando mais fortes também, até chegar no Big Boss, ou chefão. Esse é o nome do inimigo mor, do mais forte de todos, do mais poderoso de todos. O maior rival que esse grupo de jogadores vai ter que enfrentar. Eles podem até saber quem é esse Big Boss desde o começo do jogo, mas eles sabem que para derrotá-lo eles vão precisar de muito mais experiência, muito mais poder, muito mais força, muito mais conhecimento para serem capazes disso. E geralmente a derrota do Big Boss sinaliza o fim da campanha também. E só um adendo, esses vilões, os chefes, os bosses, eles são todos interpretados pelo mestre. Sessão, a junção da galera para jogar o RPG. Campanha, que é a aventura, a história que está acontecendo no jogo. Uma campanha é feita de várias sessões. BG, background, o passado ou histórico de alguém, algo ou um local. Plot é bem parecido com o que é o BG, mas não se trata apenas do passado, também engloba um pouco do que se pretende fazer com a história, do que se pretende alcançar num futuro. A campanha em si tem o seu plot, cada personagem principal tem o seu plot, o vilão pode ter o seu plot, enfim. Plot twist é quando uma história tá caminhando num rumo específico e do nada
Boom, virada de mesa, que é esse twist, essa virada que acontece no plot. É algo que ninguém estava esperando, é algo muito diferentão que muda todo o caminho ou percepção que você está tendo da história até agora. Metagame ou meta é usar um tipo de conhecimento que o seu personagem não deveria saber. Exemplo, você como player, jogador, sabe que existe um item mágico atrás de um espelho. Mas você só sabe disso porque o fulaninho, um outro jogador, na vez dele, descobriu isso. Mas o seu personagem não estava perto. Então, o seu personagem não deveria saber dessa informação. Mas você chega no lugar e você, jogador, meio que força, induz propositalmente o seu personagem a ir até esse espelho e achar esse item mágico. Fazendo isso, você está praticando meta. Turno ou cena. É a vez de um jogador específico narrar as ações do seu próprio personagem. Cada jogador tem o seu próprio turno e o seu próprio tempo para narrar e falar as coisas que estão acontecendo e se passando na cabeça do personagem que eles jogam. TPK é a sigla de Total Party Kill, que é quando o grupo inteiro morre e aí acabou o jogo. Party não é muito usado aqui, eu acho, no Brasil, mas é um termo muito comum em inglês, que é a equipe, grupo dos personagens principais que se juntam para fazer essa aventura que vai durar essa campanha. Teste ou rolagem é a mecânica de jogar ou rolar os dados para determinar como vai ser alguma ação específica. Exemplo, como se eu estivesse mestrando algo. Faz aí uma rolagem de intimidação. E se você tirar mais do que 15, você vai conseguir intimidar e assustar o seu alvo. Crítico ou critar é quando você tira o número máximo ou mínimo numa rolagem. Agora vamos falar um pouco de alguns dos elementos principais necessários para jogar RPG. Dados. Os dados são o ícone do RPG. Existem tipos específicos de dados e o mais famoso deles é o D20, que é o dado de 20 lados. Outros dados importantes em ordem são D4, D6, D8, D10, D12 e o D100. Ficha. Junto com o dado, a ficha é um dos elementos mais importantes para jogar um RPG. Ela é onde tudo do seu personagem vai estar. O nome, a raça, a classe, a idade, história, hobbies, afazeres, se ele tem um emprego, se ele tem família, o que ele planeja para o futuro, qual a personalidade e por aí vai. Existem muitas possibilidades de ficha. Mas a ficha também é composta por muitos números e que é através dessa parte que você vai saber quantos pontos de vida você tem, qual o nível de alguma habilidade específica que o seu personagem tem. Por exemplo, meu personagem é muito inteligente, então qual o nível de intelecto que ele tem? Cada sistema costuma ter uma ficha específica, já que cada sistema é diferente do outro. Mapa. Nem todos os grupos de RPG têm mapa, não é obrigatório sempre ter um mapa, mas é muito legal quando tem. Porque dependendo, se for um cenário muito específico, às vezes o mestre precisa ou ele mesmo fazer um mapa ou encomendar com algum artista. Então é bem trabalhoso, você tem que, além de ter grana para isso, a sua sessão tem que estar muito planejada também nesse nível. Então dá bastante trabalho. Mas existem, como eu falei, vários mapas disponíveis online também que você pode usar no seu jogo. Se você se interessou, mas quer ver na prática o que é RPG, então eu reuni algumas indicações que eu mesma consumo e que eu mesma indico, mas por favor, se sintam livres para comentar outras indicações que vocês conheçam, fiquem à vontade. De leituras, O Espreitador e as HQs de Ordem Paranormal, inclusive essa aqui é uma delas. No momento existem 3 HQs já lançadas da coleção de Ordem Paranormal e O Espreitador é um livro que também se passa nesse mesmo universo. Ordem Paranormal, como eu citei, é um RPG brasileiro e é maravilhoso. Então, se você às vezes não quiser assistir, você pode ler, ver se você gosta e depois você procura para assistir sobre. Séries em geral. E tem Lenda de Vox Machina, que é uma animação.
adaptada diretamente de uma campanha de RPG. Ela tá disponível no Prime Video. Eu indico muito que vocês assistam. É uma animação super legal, super divertida, super dramática. E ela é a adaptação da campanha de um grupo que eu gosto muito, que eu vou indicar daqui a pouquinho. Campanhas de RPG para você assistir em português. Todas essas estão disponíveis no YouTube, tá? É só pesquisar e elas estão lá. Ordem Paranormal é uma temática mais de horror, assimilação. É um cenário meio pós-apocalíptico, Sacramento, que é uma vibe meio faroeste. E tem o canal The Vinci Culture. Gente, só aquele canal é ótimo, porque ele tem várias campanhas lá dentro, de várias temáticas diferentes. Gente, tem tipo de Avatar, tá? Tem campanha de Avatar. Não azul, o Avatar original, Lenda de Aang. Muito bom, eu curto demais. Em inglês, tem o canal do Critical Role. E, gente, o Critical Role é um grupo mais hypado. Eles são muito grandes, eles são muito famosos. Eles têm muitos livros, muitos jogos, muitas campanhas, muito conteúdo no YouTube que você pode ir assistir. E foi a primeira campanha que eles fizeram no YouTube que virou a lenda de Vox Machina. Infelizmente, em inglês, se você não souber, existem as legendas, tá? É sério, as legendas são bem legais, são bem boas. A maioria já tá legendado. E tem o perfil Dimension 20 Show. Esse moço, ele mestra uma coisa chamada Dungeons and Drag Queens. Sim, é Dungeons and Dragons com Drag Queens. Eu sou super fã de RuPaul's Drag Race. Então, assim, tem as minhas drags favoritas indo jogar RPG. E é incrível. E agora, por último, eu vou indicar perfis no Instagram que eu sigo, que falam sobre RPG, a vida RPGística de uma forma bem legal. O primeiro que eu vou indicar é um perfil que eu jogo, que é o Wardens RPG. Lá a gente posta um pouco sobre a nossa campanha, sobre como que é o mundo e tal, umas curiosidades, vídeos. Então, se você se interessar em saber detalhes muito específicos sobre como que é a campanha de um RPG, como que é o mundo, vai lá conferir. Agora eu vou citar alguns que falam sobre RPG no geral. Nerdsbone, Fortuna em Chaos, Coragem Narrada, Felipe Miata, Leticínios e eu, Bloomshade. Eu falo não especificamente sobre RPG, mas eu falo sobre histórias, construção de histórias e principalmente eu gosto de, antes de começar a escrever os meus livros, eu gosto de treinar eles em formato de RPG com os meus amigos. Então, ela conferir que logo logo tem muitas novidades sobre isso. Agora que a gente já sabe o que é RPG, vamos falar um pouquinho dos benefícios de jogar RPG e por que jogar RPG. Eu sei que para muitas pessoas isso é um tabu, é um sinônimo de algo muito ruim ou até diabólico. Na minha própria família foi um grande tabu por muitos anos. Eu sei que isso segue muita gente até hoje. Tem várias pessoas que confundem grupos de RPG com aqueles grupos que induzem pessoas a cometerem contra as próprias vidas, a fazerem coisas hediondas e criminosas. Mas se você chegou até aqui, eu acho que você já viu que não tem nada a ver, né? Eu jogo RPG desde muito nova. Eu mestro RPG há mais de 10 anos. E por experiência própria, eu sei que RPG é incrível para muitas coisas. Jogando RPG de mesa, eu aprendi a ser criativa, a pensar fora da caixa, a me comunicar e a perder muito da vergonha do meu convívio social. Mestrando RPG, eu aprendi a improvisar rápido, a pensar rápido, a lidar com situações variadas sem perder o foco e a pensar em histórias e personagens que os meus jogadores se interessem, que eles engajem, que faça com que eles sofram, com que eles se importem, com que eles chorem, com que eles riam junto. Eu também joguei um tipo de RPG muito específico, que era o RPG no Tumblr, que era completamente através de textos. Tinha uma central que meio que mestrava, que era meio que o papel do mestre, mas cada um escrevia o seu texto
dizendo o que acontecia no próprio turno, o que seu personagem pensava, o que ele fazia e tudo mais. E aí outra pessoa ia responder escrevendo o próprio texto no seu próprio turno. Isso, além de me ensinar a escrever muito melhor, me ensinou a me comunicar melhor através dos meus textos, a ser mais clara com o que eu queria dizer, e a saber narrar vários tipos de cena e criar personagens também complexos, profundos, que as pessoas se importem com. Mas essas não são experiências únicas, essas são experiências de boa parte das pessoas que jogam RPG. Não é só uma fase, tem RPG para todas as idades, para todos os gostos e para todas as pessoas. Não é embarcar numa fantasia irreal para fugir da realidade, mas é uma maneira de que, jogando como outro personagem, você ao mesmo tempo entenda um pouco de si mesmo também. Eu mesma, por exemplo, já mestrei para uma mesa de meninos adolescentes. E através do jogo, a gente conversava sobre coisas que eles não tinham coragem de falar em casa, de sentimentos que eles não tinham coragem de falar no grupo com os amigos deles. O RPG pode contar histórias memoráveis, trazer lições valiosas para aqueles que jogam, se você estiver disposto a aprender. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu queria fazer um guia muito prático, que não fosse longo demais, mas também não fosse raso demais do que é jogar RPG, para alguém que ouça e não saiba o que é, ou você pode mostrar esse vídeo para sua família, para eles verem que não é um bicho de 7 cabeças, na verdade é muito legal. Tenham um feliz ano novo, eu espero que esse ano seja cheio de vídeos nesse canal. É uma das minhas metas principais, é seguir criando conteúdo para o canal, principalmente voltado para esse lado nerd. É um mundo muito masculino, muito branco, heteronormativo e tudo mais, mas eu sou uma mulher que joga há muitos anos. E, poxa, eu conheço várias outras que também gostam, que também jogam, ou que se interessariam. E por que não falar sobre isso, né? Como eu disse antes, deixa nos comentários se você tem alguma sugestão sobre RPG, ou se você quiser contar qual é a sua experiência jogando RPG, eu vou adorar saber também. É isso, me sigam nas redes sociais, a gente se vê muito em breve. E agora eu falo sério. Tchau!